meus queridos, que prazer. Vocês vão continuar comigo? Vamos dar esse prazer? Me ajudar a pensar? Vamos continuar. Então seria aqui a parte 10, seria a parte 11, né? Depois eu vou colocar lá na legenda do vídeo. Vamos continuar onde eu parei. Para entender, é bom e eu fico feliz se vocês derem uma olhada nos vídeos anteriores. Bom, eu vou repetir aqui um texto. Repetir não, frisar um texto que eu não falei no primeiro vídeo. Certo? Vamos lá. Mateus 12, 40. Mateus 12, 40, né? Vamos lá ver o que está escrito lá. Reforçar a nossa ideia aqui sobre inferno, que eu citei, mas não abri aqui para ler, né? Está aqui pertinho. Para, vamos dizer assim, endossar a ideia que Jesus foi no inferno. Aqui. Mateus, capítulo 12, versículo 40. Diz assim: pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, sepultura não é coração, é superficial. Para aqueles que Jesus diz que ele esteve na sepultura os 3 dias, né? Não lá embaixo, no interior da terra. E Atos também, não sei se eu li Atos 2:27, né? Dizer que Atos 2:27. Só para continuar aqui. Atos 2:27, né? É isso mesmo? Irmão, me perdoa se alguma confusão, eu expliquei a minha deficiência, né? Diz assim, está aqui. Atos 2:27. Ele está citando um salmo, né? Porque tu não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o seu santo veja a corrupção. Então nós queremos aqui que o corpo de Jesus não entrou em decomposição. Pelo que está escrito aqui. E tem mais. Eu tenho que dizer o seguinte, que o mesmo que desceu é aquele que subiu. Então ele subiu com o corpo físico, do mesmo corpo. Porque há também ensinamento que Jesus não ressuscitou. Ele teve uma substituição. O corpo foi substituído. Tem corrente evangélica que também pensa assim, além de algumas seitas, a evangélica que pensa assim. Então aqui o texto é bem claro. O Jesus está dando esse entendimento. Ó. Certo? Aqui dá entendimento. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Os apóstolos vêem ele subindo com o corpo, né? Aí é o que eu estou entendendo. Então eu parei aqui
de suas partes, né? Virou da terra, né? Diz assim, o versículo 10. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Por isso que eu falei que é o mesmo, né? O mesmo corpo. O 11. Ele mesmo deu alguns para apóstolos. Aqui, exige mais atenção, até de mim mesmo, uma concentração maior. Como eu não sou dono da verdade, estou esforçando para entender isso aqui, ó. Ele mesmo deu. Primeiro foi ele mesmo. Existe uma reunião para a consagração dos homens, né? E o verbo do ano passado ele deu. Alguns para apóstolos. E quando diz alguns, eles não vão continuar dando. A grande dificuldade aqui é levar em consideração o tempo verbal. Não está assim, ele está dando ou ele dará. Porque você, antes de me convir, outros textos você vai levar em consideração o verbo. Então, não pode fazer uma seleção. Tem que considerar a Bíblia e interpretar gramaticalmente, historicamente, teologicamente, certo? E gramaticalmente, igual. Ele mesmo deu alguns para apóstolos e alguns para apóstolos. A Bíblia pergunta, são todos apóstolos? Alguns. Ele deu. Alguns para profetas. Alguns para evangelistas. Alguns para pastores e mestres. Aqui, sim, é o único texto na Bíblia que nós encontramos a palavra pastor. No sentido assim, de substantivo, né? A palavra pastor. Então, você vai carregar esse pensamento que ele deu, e ele deu com objetivo. Mais à frente, você vai entender que ele deu com objetivo, com a função, para realizar alguma coisa. E aquela coisa que foi realizada através desses homens, não será realizada outra vez. Por consequência, você vai entender, aqui nós vamos continuar estudando, que não há necessidade de ter a continuação desses dons, isso nem é dom, essa incumbência que ele deu. Outra coisa, prestar atenção, que não é dom. Que fala que ele mesmo deu. Lá em cima fala de dom, aqui ele mesmo deu alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, alguns para pastores. Alguns para apóstolo. Vamos analisar aqui, se fosse levar para o dia de hoje, nós temos que ter apóstolo com a mesma abundância, com o mesmo poder que tem um pastor hoje. Por que vigora ter pastor hoje e não ter o apóstolo? Isso aqui subentende que ele deu a mesma responsabilidade para apóstolo. Por que a igreja não tem hoje evangelista com pé de igualdade que os pastores têm hoje? Mesmo porque cai em contradição com a lista de dons lá de Corinto, fala que não tem um mais importante que o outro. Vai abrir sua mente. Porque hoje o pastor diz que ele é o dom principal,
é um dom necessário. Os outros não é tão necessário. Eu acompanho as ideias deles, os ensinamentos deles é assim, para esse caminho. Inclusive, eu vejo ele fazer um malabarismo para dizer que hoje tem necessidade do pastor, mas não tem necessidade dos profetas e dos apóstolos. Bom, mas seria uma confusão, né? Se o judeu, se continua dando pastor, tinha que estar continuando dando apóstolo também. Bom, apesar que tem os apóstolos aí, mas não tem nada a ver com aquilo com o texto bíblico. Apóstolo é aquele que testemunhou, aquele que viu, de acordo com o texto. Não de acordo com o texto, o sistema religioso diz que o apóstolo é aquele que foi enviado. Mas nós não entendemos aqui. Entendemos que apóstolo é aquele que viu. Todos eles é testemunha. Se você é testemunha, tem que ver. Então, há de perguntar aos apóstolos hoje, você viu alguma coisa? É testemunho de quem? De quê? Está bem claro aqui. Em Hebreus, Hebreus 2 lá, está falando. Apóstolo foi chamado para uma missão e Deus selou aquela autoridade com milagres e curas. Está lá na nossa Bíblia. Entendeu agora? Alguns para apóstolos, para profetas. E se você analisar, quando ele deu lá, ele fala quando ele subiu, ele passou essa incumbência para os apóstolos, lá tinha essas pessoas com essa característica, apóstolo, profeta e mestre, você vai encontrar lá. A outro momento nós podemos buscar essa verdade lá. Alguns para profetas, alguns para evangelistas. Eu volto a afirmar. Isso que eu não entendi. Se não entendi assim, você me perdoa, me explique diferente. Evangelista não é dom. Tanto faz aqui que ele deu. Que não fala que ele deu o dom do evangelista. Evangelista é uma ordem, é uma missão, é uma incumbência. Eu repito, né? E bato na mesma tecla. Na Bíblia tem, acho que é Filipe, né? Era um diácono. Ele é chamado de evangelista. Timóteo também era um bispo lá na igreja de Éfeso. E foi recomendado. Faça a obra de um evangelista. Eu já falei muito sobre isso aqui. E alguns para pastores. Lá. Está no plural. Alguns. Tanto é que depois que a igreja foi fundada, você não vê lá pastores, nem no livro de Atos. Procura pastor no livro de Atos, você não vai encontrar. E depois, mais à frente, você vai estudando nas cartas, você não vai encontrar pastor. E alguns para e professores. Aqui vale a pena uma observação. Eu tenho um E aqui adicionando. O pastor, os pastores insiste em dizer que ele é pastor e é mestre. Deseja tanto do poder que ele quer acumular o poder. Na Igreja Batista, o pastor é ex officio, né? Ele dá um nome lá. É tudo. Aqui o pastor, ele quer trazer para ele
além de pastor, é um mestre. Soa bem estranho esse desejo, né? E não tem nada a ver, né? Eu já fiz curso de didática, né? Que é mestre, professor. E na prática não tem nada a ver com pastorear, né? São coisas diferentes. Mas hoje eles trazem para si, eles querem ser pastor e mestre. Chego até a negar esse editivo aqui do grego, né? Pastor e mestre. Não está escrito assim, pastor mestre. Motorista cobrador. Certo? Como se fosse um substantivo só, um substantivo composto, né? Então, lá existiam professores ou mestres. Olha que coisa que a gente pensa aqui. Já começa por aqui a desfazer a necessidade do pastor. Nós estamos aqui no capítulo 11. Entendeu? Estamos no capítulo 11. Agora, isso aqui tem uma finalidade. Você vai para o versículo 12. Para aperfeiçoamento dos santos. Então teve uma finalidade. Presta atenção que ele deu. Nós encontramos lá, já lembro que lá em Atos, capítulo 2, já existia a igreja estava formada, estava edificada. Éfeso foi uma extensão, foi agregando os que eram salvar a igreja. E para aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoar, não é para santificar. Aperfeiçoamento a palavra, não é para aperfeiçoar. Seria uma ideia de uma coisa acabada. Você é pedreiro, você vai aperfeiçoar numa parte da obra, ladrilho, né? Ou no reboco. Você já é pedreiro. Quer dizer, o cara já são santos. Para a obra do ministério. Outro para aqui, outra finalidade. Para a obra do ministério. A gente já sabe que o ministério, que é aqui a divulgação do Evangelho. Nós já debatemos isso aqui. Para a obra do ministério e para a edificação do corpo do Cristo. Como eu te falei, nós estamos falando aqui, isso aqui é passado. Eu não posso nem trazer isso para hoje, que aqui está falando de livro, a carta de Éfeso, há mais de 1000 anos atrás. Então, edificação, se você procurar aí um substantivo, significa uma coisa já feita. Não era para edificar, como muitos querem, para edificação do corpo de Cristo. Então o corpo já foi edificado em cima da base ali, né, da fundação. Hoje o pastor traz isso para a igreja dele, para edificar a igreja. Edificar no sentido dele é um ato contínuo, não é edificação, é edificar. Inclusive, uns dizem que o cristão vai sendo edificado enquanto estiver na terra. Nega o ensinamento de Paulo, que diz que nós deveríamos ser mestres. Está na Bíblia. Uma coisa que acontece é um ato, não é um processo. O que é um processo aqui é que a Bíblia diz que a Bíblia é lâmpada para os meus pés. Eu vou edificar aqui para o mundo. Eu vou lendo a Bíblia e vou me edificando. Mas para Cristo, nós já somos edificados.
Aqui, ó. Como eu li, por isso nós lemos aquele texto lá atrás. Sóis edificados. Tá vendo que ia fazer falta? Todos quando se converte, quando aceita Jesus, naquele momento ele é edificado. Não um processo de edificação. Isso é o que eu estou percebendo aqui. Tem a palavra edificação. Não é para edificar. Edificação é uma coisa completa, acabada. Se eu estiver errado, eu vou dar a minha mão à palmatória, de chamar para conversar, né? Do corpo de Cristo. Viu aqui? Isso aqui nós lemos já. Por isso que eu fiz questão de ler o versículo anterior. A igreja foi edificada lá em Atos, capítulo 8. Entendeu agora? A igreja já estava edificada quando escreveu a carta, há mais de 10 anos. O apóstolo Paulo, ele divulgava o reino, e as pessoas que iam se convertendo, sendo edificadas, ia juntando ao corpo de Cristo, que a igreja já tinha sido edificada. Não se edifica mais a igreja. Aqui, para a edificação do corpo de Cristo. Tá? Viu? Tanta falta você ler o antecedente, que ela fala que já foi edificado, que já existiu o corpo estava sobre o fundamento dos apóstolos. Nós lembramos daquela carreira de ensino. Lembro agora, acabamos de ler aqui agora, a unidade da fé. Tudo isso o crente já tinha recebido. Aqui ele está cobrando. Aqui vê outra ideia. Que nós temos que ter essa ideia aqui. Não? As ideias, a gente vai juntando para somar uma ideia principal. Até que todos cheguemos lá a eles. Tá vendo? É uma conjunção. Até que é uma conjunção sentido de completo. Até que cheguemos lá, o verbo presente, lá, cheguemos. Eu não posso chegar na igreja hoje, ó, vamos estudar a Bíblia, doutor que eu passou, para te edificar, até que cheguemos. Então ele vai gostar disso. Já que você não é edificado, ele vai ter um meio para justificar a existência dele. Ele vai ficar edificando você, recebendo dinheiro, sendo pastor, botando mais pastor, sendo que você já é edificado. Certo? Olha aí. E vou dizer mais. Essa parte aqui é tão estranha que o pastor, na praça, você não vê essa edificação. Você vê raríssimas exceções. O pastor destrói, mata, sufoca o cristão. Ele não edifica, ele destrói. Ele te poda, ele te limita, ele te deixa com a mente paralisada, você para de funcionar. Porque ele toma para si essa responsabilidade de uma coisa que ele não pode ter. Meu caso, vou dar um exemplo do meu caso aqui. Os meus filhos, eles eram bem educados biblicamente, bem razoável, dentro do meu limite, né? E cresceu debaixo da minha orientação, porque a igreja que eu estava era longe e eu orientava ele em casa, então eu tenho uma igreja que ela praticamente foi fundada na minha casa. Eles foram crescendo e dado a perseguição de que eu tenho um ensino em casa, se, por exemplo, as igrejas, até a igreja que eu congregava,
ser assim, humilhado, né? Por eu ter aquela atitude, né? Me foge uma palavra aqui agora que eu queria dizer, que não está me fugindo na memória, mas foi indo. Meu filho estudava a Bíblia, missionário, tem várias fotos aqui, ele fazendo missão comigo, né? Com um grupo. Chegou um ponto que eu tive que permitir que ele frequentasse mais assiduamente a denominação. Mas eu chamei um amigo meu e falei, né? Eu pensei assim, eu vou fazer isso por causa de alguma necessidade e alguns problemas que eu estou tendo. Porque a denominação não aceita uma reunião domiciliar. Aí, mas vou fazer isso, mas vou perder meus filhos. Dito e feito. No primeiro dia que eles frequentaram uma igreja de dominação, que iam frequentar a assiduidade, né? A assiduidade, que era para estar de tarde comigo, para conversar, fazer um evangelismo, eles já não apareceram mais. E pior, o líder lá, o pastor, botou minhoca na cabeça deles contra mim. Pronto. Para mim, foi uma lenha na minha família. Eu conheço outra família também, que botava aquele grupo de crianças para a escola, para a igreja de manhã. Eram 12 filhos, né? Frequentando a igreja, aquela luta tremenda. O que eles aprenderam lá foi gincana. Discutir quem fazia mais versículo. Mas no final foi uma tragédia da família, acabou com a família. Coisa muito triste. Os filhos eram inimigos do pai e criados na igreja. Um ou dois lá que ficaram naquele meio de ano, né? Mas isso acontece. Já os filhos do pastor, ou é formado, porque ele recebe recurso da igreja, bota de faculdade, ou é pastor. Mas os filhos dos membros, não acontece. Não acontece isso. Então, são vários exemplos que pastor, como eu falo, posso até entender, porque ele faz aquilo porque está dando um sistema, né? Porque se não fizer, o sistema também rechaça ele, mas ele faz o mal. Eu nunca roubei, não matei, nunca dei testemunho, era bom exemplo, eu tinha bom exemplo. Inclusive a pessoa me considerava até pastor sem ser pastor. Mas para a dominação, como esse meu amigo meu, era chamado de diabo, era um capeta. Eles falavam mesmo para os pastores, cuidado com Paulo. Você vê como é as coisas? Hoje você vê a família destruída por causa do pastor. Muitas famílias. Pessoa desesperada, né? Eu pertencia a uma igreja na Tijuca. O pastor chegou lá e fez uma lenha nos membros da igreja. Era a igreja batista, bíblica. Ele transformou em igreja calvinista. Se eu te contar o que aconteceu, uma tragédia. A debanda de membros chorando, desesperado, pedindo socorro. É o que se vê. Então, é complicado você trazer isso aqui e ver isso na prática, né, da denominação criada pelos homens, que não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não tem nada disso. O corpo de Cristo, ele marcha firme, sem mancha, sem ruga, e está escrito na Bíblia. Esse escândalo é das denominações da igreja que os homens fundaram, não da igreja de Cristo. Aqui, vamos aqui. Até que todos cheguemos lá à unidade da fé. Nós falamos da unidade da fé aqui. Essa unidade da fé, ela está lá na mesma Bíblia aqui, na mesma Bíblia, no mesmo texto, em Romanos, em capítulo 6, versículo 6, quando fala aqui da revestida da coraça do Espírito Santo, né?
Tá aqui, ó. Vamos ver aqui. Daqui. 6,16 de Efésios, ó. Tomando tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todo o dardo inflamado do maligno. Nós lembramos da unidade da fé. A unidade da fé aqui, que pode inflamar, que são as palavras, que tem poder a palavra. Olha como é que tem sentido. Você lê na Bíblia, que acompanhando direitinho os versículos anteriores e posterior, dentro da própria carta. Então chegamos aqui ao versículo 13, até que cheguemos à unidade da fé, que lá já chegaram à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Nós lemos lá anterior, por isso que aqui vai chegar a luz, que a conversão vem pelo conhecimento. Mateus 16, né? A vida eterna é essa. E esse Deus como único Deus, e seu Filho que ele enviasse. Então nós temos conhecimento. Nós acabamos de ler aqui anterior, que o apóstolo Paulo, Deus nos deu todo o conhecimento. A largura, a altura. Viu agora com sentido? Por que eu estava fazendo questão de ler os versículos anteriores? Mas joga a luz aqui. São coisas que está acontecendo na vida do cristão. Filho de Deus, homem perfeito. Acho que é lá em Filipenses. A todos como já somos perfeitos. Tendo aquilo tudo que nós lemos aqui. Sabendo a altura, a largura. Paulo passando todo o conselho de Deus para nós. Somos perfeitos para Jesus. Para Deus somos perfeitos, sim. O pastor não está aí para nos aperfeiçoar. A medida da estatura da prioridade do que nós falamos lá. A medida que Cristo nos permitiu. Chegamos a 30 minutos. Meu amado, meu irmão, está ficando gostoso? Eu quero que você me acompanhe. Continua, que nós vamos continuar aqui daqui a pouco no versículo 14. Tá bom? Um beijão no coração. Promete que vai acompanhar tranquilamente com a sua Bíblia? Então vamos continuar procurando aqui motivo para ter pastor hoje. Vamos continuar, tá bom? Um abração. Daqui a pouco a gente continua.